contribuir, não é prejudicar ninguém. Acho que é uma etapa importante. E a qualificação, eu penso que ela serve justamente para chamar atenção em alguns pontos, para quando for fazer de fato o fechamento do trabalho, vocês possam. Então, eu acho que era melhor vocês virem aqui para frente, todos sentarem aqui na frente. É melhor. Fica em pé mesmo. Pra não ficar de costas. Fica em pé mesmo. Em pé mesmo. Não, coitado, cansai. Vamos ficar na sequência, primeiro fica lá, tá? Depois o segundo e assim vai. Aí, nessa sequência. Por favor, estamos aqui. Cadê? É verdade. Fica desconfortável. Então, deixa eu colocar aqui, porque eu fui observando assim, como eu disse, né? No teu trabalho, Nora, que aí eu acho que é meio semelhante a todos, de todos, eu tiro essa questão de problema. Não põe um problema, por favor, na defesa de tese, tira esse problema. Por quê? A própria introdução, ela vai mostrar o problema que vocês identificaram. O que é introdução? Como eu já estava explicando naquela hora, né? A introdução, você vai definir aqui o teu título, na hora. A gravidez na adolescência como fator de evasão escolar. Então, eu começaria na tua introdução definindo o que é uma evasão escolar. E citaria tudo de acordo com a leitura, porque de acordo com a bibliografia, né? Porque a introdução tu está mostrando que existe já. E no final dela tu vai dizer do que existe, qual é o problema que tu vais. Aí sim tu vai citar aqui no final da tua introdução qual é o problema que tu identificou dessa pesquisa que tu fez. Tu identificou por que tu achou importante fazer essa defesa, fazer esse estudo. Então eu começaria definindo evasão e depois, eu acho que tu pode pensar nisso, começar a definir o que é evasão. Citar hoje o que tem na literatura, o que a literatura coloca como algumas coisas que a literatura fala de evasão, inclusive citar até a própria gestação, e aí então começar a falar o que tu falou aqui sobre o ponto crítico da gestação, né? Certo? Aí no finalzinho tu diz então, sendo baseado nisso, nossos estudos, né? Esses estudos com referente a verificar os principais fatores que a gestação traz para gerar uma evasão, né? Mais ou menos isso, né? Ou seja, eu colocaria esse teu problema aqui no final, citaria ele aqui como introdução, não como um título de problema. Bom, teu objetivo, eu acho que teu objetivo geral e teu objetivo específico, gostei muito. Não tem nada a colocar. Pode permanecer assim mesmo. Se esse arroz concorda. A tua justificativa. Olha só. Na justificativa, geralmente a gente cita, não citou nenhum autor aqui na justificativa. Então, a justificativa é o teu peixe. Então tu vai mostrar que fulano, com relação ao que temos de evasão hoje em dia é isso, epidemiologicamente no Brasil tem tantos, ocorre nas escolas brasileiras, e o IBGE mostra lá como é que descreve. Tu pode dizer, hoje no MEC nós temos como evasão tantos mil alunos sofrem evasão no Brasil inteiro das escolas estaduais, das escolas de ensino fundamental e médio. E aí então no final, e dos motivos da evasão, um que me chamou a atenção, aí tu começa a justificar o teu, é a questão da gestação. E aí termina aqui dizendo que tu colocou aqui no final, que tá bom. Então a pesquisa em si visa munir o profissional da educação. Então, diante desses problemas que tu mencionou, do quanto que tem de evasão no Brasil, principalmente com relação à gestação dos anos, então aí entra com o teu objetivo aqui, que tu botou muito bom aqui, ó.
profissional da educação com dados que possam auxiliar no combate da evasão escolar, além de apresentar ao alunado contraceptivos em sentido de lucro. Pronto, ficou bastante no final. Mas aqui, antes, eu acho que podia chamar atenção com dados que tem no MEC sobre quanto que nós temos de evasão nesse, né, no ensino fundamental, médio e tal. E aí, então, essa problemática no Brasil e no teu estado, no meu estado está registrado tantos, isso te chamou a atenção de ver, de ter chegado a querer estudar isso, entendeu? Aí fica tu vende melhor o teu peixe, porque esse tema de vocês está muito bom mesmo. Bom, o referencial teórico, eu só melhoraria um pouco, colocar algumas referências mais atuais de 2011, 2013, 2015, mas está bem baseado pelo referencial teórico. Eu só viria ver algumas referências mais de 2015, 2016, 2014, já que tu está defendendo agora em 2017. Para a defesa, né? Para ter um referencial mais atual, para ver o que fala mais sobre gestação nas escolas, se tem mais alguma coisa, para poder finalizar o teu trabalho bacana. A metodologia. Já até anotei aqui, ó. A tua metodologia, como tu apresentou ali? Tu não botou a metodologia, tu não botou assim, não dividiu a metodologia em subtítulos, né? Subtítulo 1, 2, 3. Então, tu devia fazer a tua metodologia, porque assim, na metodologia não se cita assim, não, autor, assim. Isso aqui configura mais uma introdução, mais um referencial teórico. A metodologia é apresentada do jeito que tu apresentou ali, foi ótimo. Tu apresentou? O jeito que tu apresentou ali, tu devia descrever aqui, como é que tu vai fazer passo a passo para responder a tua pergunta, que é o teu título, que é o teu objetivo. É um jeito, em etapa sua, pontuando. Então, tal. Não sei se dá para tu abrir ali. Mostrar depois. Está gravado aqui, ó. Tá gravando ali. Para ficar do tempo que a Rosa entendeu do pessoal, tá? Essas questões assim, ó, de abordagem quantitativa de Oliveira, isso não precisa citar. Isso aqui tem lá no meu diferencial teórico. Só tu vai dizer assim, ó, eu vou aplicar um questionário baseado no Oliveira e pronto, não precisa botar essa citação deles na metodologia. Não é necessário. Certo? Se quiser para ti, para os outros também, né? Já serve para os outros também, essa mesma informação, né? A gente pode gravar essa. Está gravando aqui. Depois você passa esse áudio. Eu vou passar para todo mundo. Então, assim, a não ser que tu vai aplicar o método de alguém, por exemplo, o teu questionário que tu botou aqui, que vai aplicar, foi baseado no método de alguém. Esse questionário é de alguém ou ele é teu mesmo? Tu que criou? Então, lá no teu questionário tu tem que dizer fonte, autora. Porque eu citei assim. Aquele questionário, as questões tu não tirou de ninguém. Não, são elaboradas pela pesquisadora e com auxiliar então, estatística. eu não estou entendendo por que tu está citando esses autores na metodologia, porque metodologia tu só tem que colocar como que tu vai fazer, o que tu vai fazer para responder o teu objetivo, teus objetivos, o geral e o específico. Então cada parte aqui, ó, que eu elogiei que o objetivo está muito bom. Por exemplo, citou aqui, ó. Aqui, ó. Citou, por exemplo, identificar como a gravidez contribui para evadir a escola. Então, tu vai começar lá na tua metodologia, como é que chama? Com quem a gente vai trabalhar? Sujeito. Amostragem. Metodologia. A metodologia é o quarto, sei lá, é o quinto item, né? Então, 5.1.
Você que tem essa metodologia. Sim. Então, 5.1, amostragem. Aí tu vai botar. Esse estudo será realizado na escola tal, o qual trabalharemos com tantos adolescentes na faixa etária tal a tal. Isso é para amostragem. Segundo, né? Aí a outra questão lá. A segundo, aí o segundo, o que tu botou lá? Etapa, aí o segundo vem aquilo lá que tu colocou, como tu colocou ali, ó, como tu apresentou, tá legal. Aí 5.2, aí como é que tu vai, questionário que irá aplicado, aí tu bota, tu fala, irei aplicar um questionário que visa coletar tais datas, aí em anexo, né, que não vai botar todo o questionário aqui não, aqui só vai dizer, tu vai aplicar um questionário que é autoria própria, para identificar nos discentes os itens tal. Um resumo, né? Aí depois tu põe que o questionário tem anexo. Aí 5.3, vou aplicar a estatística tal, tem que descrever qual é a estatística que tu vai aplicar, que é uma estatística descritiva. Aí tu tem que dizer qual é baseado em qual. Tu tá entendendo? Sim. Muda toda essa forma que tu botou na metodologia, ela tá mais comum. Referencial teórico do que a metodologia. Tu apresentou legal a metodologia ali. Bacana. Só sugestões, tá? Não quer dizer que tenha que fazer. Então, ó, faltou organizar aqui como foi mostrado na defesa. Botei isso. Ok? Mas, eu acho assim, eu penso que tu poderia, não sei, esse teu trabalho, eu acho que tu poderia criar uma sugestão, né? Eu acho que uma das coisas que tu poderia finalizar no teu trabalho é criar uma cartilhas, tanto para os docentes, uma cartilha de orientação, tanto para os docentes, quanto para os discentes, tanto para as alunas, Em relação à gestação, a evitar a gestação e se ficar grávida, não pegar a gravidez como o uso dos motivo de nunca mais estudar, de deixar de seguir uma vida, que é o que tu faz aqui no teu trabalho. Né? Como proceder, isso. Eu sugeri uma criação de uma cartilha de como proceder, né? Como evitar a gestação. Sim, uma cartilha tem uma cartilha de orientação, de orientação sexual. Né? Ela tem os outros conselhos. Pode falar. Eu já terminei muito bem. Está muito habilitado. Tu vai entregar para ela esse caderno, já vai na sua casa, não é? Sim, eu vou ficar com Rose que fala sobre ela. Eu entendi, né, que sobre a Nora Ney. Isso aqui já é o projeto, né? A gente está avaliando o projeto, né? Isso. Como que vai ser. Esse material aqui todo, quando for para a dissertação, ele vai mudar completamente, né? Então, esse projeto aqui, do jeito que ele está aqui, ele não vai aparecer mais assim, né? Lá. Então, tem que pensar bem, entender que na introdução, da dissertação, quando ela terminar, os parágrafos vão estar explicando qual é o objetivo da sua pesquisa, né? Como é que você trabalhou a metodologia, que você conseguiu chegar nos dados, que conclusão você chegou. Então, tudo isso aqui ele é enxugado e vai para a introdução, na minha opinião, né? E a introdução, ela é, na verdade, um outro jeito de explicar como que você fez a pesquisa e como que você vai concluir o trabalho, né? A introdução vai, então, deixando com que essa justificativa, essa introdução vá ficando entre 2 parágrafos, 3 parágrafos e tal. Agora, quando a gente fala de referencial teórico, ele pode ser um capítulo, né? Ele pode ser um capítulo,
onde a gente coloca todo o estado da arte, né? Da evasão escolar no assunto gravidez, né? Então, quer dizer, pensar na gravidez, os autores que pensaram, né, na gravidez indesejada, que alternativas a educação pensa em lidar com isso, né? Eu imaginaria que seria o primeiro capítulo, né? Todos esses dados do MEC, de ONGs que trabalham com isso, com a justiça, né? Tem sites que mostram, né? Situações nesse, a igreja também tem várias pesquisas sobre isso e tal. O capítulo 2 provavelmente poderia ser a metodologia, onde você vai descrever já no verbo passado. Vai descrever que a sua pesquisa ocorreu na escola tal, no período tal, que você elaborou um questionário que está em anexo. Então o tempo verbal, na minha opinião, fica no passado, porque a dissertação é a conclusão crítica do resultado. Então não é mais assim, o objetivo dessa pesquisa será discutir, analisar, não. Isso é para todos. Isso é para todos, tá? Então vocês tomem muito cuidado com isso, que na hora de copiar isso aqui para a dissertação, que o tempo verbal tem que ser tudo para o passado. Foi pesquisar, né? Foi feito assim, a metodologia empregada, no período que ocorreu, é tudo no passado. Tempo verbal é passado, né? E o capítulo 3, eu imagino que de todos, né? O trabalho de vocês dá muito bem para trabalhar 3 capítulos. A introdução, o primeiro capítulo poderia ser o referencial teórico, o estado da arte, do que se discute, né? Esse assunto, como ele é discutido. O segundo seria a descrição da amostra, como é que vocês chegaram aos dados e tal. E o terceiro, eu pensaria que seria a análise mesmo, né? Que é o objetivo terceiro, que é a análise e a política pública que possa existir no nosso estado do Amazonas, né? Porque eu acho que vocês têm que pensar sempre isso. Um macro, como é que o Brasil pensa, ou internacionalmente, mas tem também uma questão bem particular, que é a escola que vocês escolheram como um espaço de pesquisa, né? E quem sabe ali pode ajudar a trazer algum mecanismo para se resolver situações locais da própria escola, da própria cidade, né, de Itacoatiara. Mas a gente também não pode esquecer que se na SEDUC tem alguma discussão no Amazonas, né, que políticas públicas possam ter para o que se tem feito para dirimir essa problemática, né, social, que é a gestação indesejada, né? Aí eu penso que o terceiro capítulo seria exatamente que resultado que chegou, né? Como é que você reflete sobre isso e faz uma crítica sobre isso, que alternativas você pode propor, né, para essa escola, né? O que a gente pode fazer nessa escola especificamente, né? Por isso que a Rosani está sugerindo uma cartilha, né, para que essa cartilha possa contribuir o teu trabalho. Seria interessante isso, diante do capítulo 2, que você vai mostrar os dados, né, que você aqui colocou na parte da metodologia, que são 25 alunos do sexo masculino e 55 alunos do sexo feminino, que é mais ou menos a amostra que você quer trabalhar, né? Eu acho que quando você falou em masculino e feminino, e eu olhando aqui o questionário que você quer aplicar, eu não sei se poderia ter perguntas para os homens, né? Porque você colocou que você vai também entrevistar meninos, né? Os meninos, os prováveis rapazes que podem ter namorado, ter engravidado ou não, não sei. Você aqui não fala que você vai pesquisar os pais, que é ele que vai pesquisar os pais das gravidez indesejadas, né? Então eu acho que merece uma discussão aqui, uma explicação, porque você pensou em pesquisar os 18, entrevistar os 18 rapazes, né? Se não seria isso
mais um problema para o teu trabalho, para que eu acho que você tem que pensar bem. Esse no título, ela refere-se apenas às meninas. Só as meninas. Se vale a pena gastar uma energia, porque você vai precisar fazer um questionário específico para os homens, porque nem sempre... Esse papel é dele. Nem sempre. E também aí você vai fazer uma transversalidade aí que você não vai, que não está proposto aqui. O que é que os homens pensam da gravidez, né? Então eu faria o seguinte, eu tiraria esses meninos e eu faria questões específicas para as meninas. Tipo assim, você sabe o que são os métodos contraceptivos? Qual a idade que você começou a ter relações sexuais? Eu acho que a gente pode criar um perfil. E as perguntas não estão nesse sentido, elas são muito genéricas até. Você está me preocupado mais com a evasão, né? E eu acho que você deveria fazer questionários no problema mesmo. Para você saber se as suas meninas... entrar na questão de, então, por que tu acha que uma gestação pode fazer você desistir de estudar? Mas isso tem que saber se ela antes entendia tudo isso aí que a você... Porque eu acho que não aqui você centralizou o teu questionário na evasão. E eu acho que o teu problema é a gravidez, não é a evasão, né? Eu acho que primeiro a gente tem que discutir com os alunos o que é gravidez, né? Gravidez e estudante, né? E depois a consequência é a evasão, aí é o segundo questionário, né? Mas eu acho que o primeiro questionário é a curiosidade sexual, é a libido, é a adolescência, é o sexo aflorado, é a ausência de contraceptivos, é a ausência de uma educação sexual familiar, religiosa ou na escola mesmo. Eu acho que precisa mostrar no teu trabalho essa deficiência. Eu acho que você vai contribuir muito mais mostrando para nós docentes que os nossos alunos não sabem nada, não se preservam, não sabem nada porque alguém não ensinou. E eu acho que a vida, ela só é bem resolvida se alguém ensinar. Se alguém não explicar, ele não vai saber. Entendeu? Então eu acho que o problema maior é a ausência do ensino. A prevenção, o esclarecimento, que é a prevenção, né? A medicina chama de prevenção, né? Mas esse é, para mim, o problema. Agora, se ela evadiu, né? Se houve evasão escolar, é a segunda consequência. Acho que tem que fazer o que a Rose falou, só que aí depois pode, então, depois de desenvolver o que ela disse, aí sim levar esse problema para a evasão. Né? É isso aí, a D tá reclamando que nós duas falamos demais. Quer dizer o seguinte, a dupla Rô está dando um show aqui. Aproveita. Depois eu falei assim, corrigindo, sabe, as doutoras estão falando demais. Eu não estou mais aguentando. Mas tá claro, o que eu tô... Né? Isso é para todos, sabe? Aí você vai... A consequência é a evasão. E aí, como resolver a evasão? Com cartilha. Aí você vai saber fazer a cartilha, vai fazer um prognóstico, um modelinho, né? De como poderia ser esse folder, né? Esse quadrinho. Que alternativa você daria para uma política educacional local, né? Entendeu? Mas eu acho que lendo o teu trabalho, eu vou ficar curiosa, entendeu? Assim, o que é que essas meninas de Itacoatiara sabem? Mas é isso, tá? Eu iniciei agora o trabalho numa escola municipal lá e ontem me surpreendi, começou as aulas hoje. Uma garotinha, 13 anos, professora, já está assim uns 6 meses. Então. Nossa, 13 anos. Mas é porque é muito estranho, tudo, né? Porque às vezes a ideia da gravidez, ela nem surge nesse imaginário. É simplesmente a libido que está em jogo, né?
ela não conhece a consequência daquela relação sexual, né? Porque o jovem gosta muito disso, de aventura e tal, não conhece essa consequência se ninguém falou, né? Ou às vezes pensa até que vai nascer com a cegonha, vai ser no pé de repolho, sei lá o que pode acontecer, né? Mas eu acho que em se tratando disso, de gravidez, eu acho que a ausência do ensinamento é por isso. Eu queria interferir, porque eu também gostaria que os colegas outros fossem contemplados. Você pode isso, tá bom, professor? Agora está falando de qual? Vai. Agora de nem atrás. Vamos falar do mais bem rapidinho, tá bom, pessoal? É, porque o rapaz Para vocês dois, não é rapidinho. Tá. Bom, novamente, como eu falei geral, não tem necessidade de colocar problema. A introdução já descreve o problema. Até a introdução acho que poderia ter começado com a mesma coisa lá, com a definição, né, do que é a paternidade precoce, o que é aí depois evasão, esse foco, da mesma forma, né? Eu acho que é semelhante ali. Teus objetivos. O teu objetivo geral eu achei muito longo. E me pareceu que tem dois objetivos juntos. Conhecer as consequências que os jovens pais sofrem diante de uma gravidez não planejada. E aí o outro objetivo, determinar os fatores relacionados a essa paternidade. Então tu tem que escolher qual dos objetivos tu quer. Né? Só isso. Aí os objetivos específicos. Nada a colocar, tá tudo bem, acho que vai responder o teu objetivo geral quando tu decidir qual tu realmente quer. Na justificativa, a justificativa também achei falta de autores, como eu disse para ela, porque a justificativa é importante tu citar o que os autores estão falando e por que é importante falar, tu fazer esse estudo. O que está faltando, o que é importante, destacar esse foco aí, né? Eu não li em detalhe, porque agora que na verdade eu peguei, mas então é a mesma questão. Diferencial teórico, tudo bem. Eu achei que já está mais atualizado, mas eu acho que pode colocar algumas coisas de 2014, 2015, no lugar desses caminhos. Tem algumas coisas clássicas. A metodologia, da mesma forma que acho que toda metodologia ela tem que ser por porções, né? Para ficar mais claro, porque do jeito que vocês escreveram a metodologia, ela está mais como uma introdução, está mais como um diferencial teórico. Então a metodologia é aquilo ali, é tu dizer os pontos que tu vai. O que tu vai fazer para responder cada objetivo que tu colocou lá? Porque a metodologia é como tu vai responder teu objetivo. Então faz por partes, assim, subtítulos, né? Aí uma outra coisa que identificar conhecimento, objetivo, metodologia, questionário. Então, toda vez que tu cita que tu vai fazer, vou aplicar um questionário, é bom tu botar, está no anexo, citar que ele está lá no anexo. E quem está lendo vai lá no anexo, anexo 1, anexo 2, anexo 3, sei lá, e vai lá ver o questionário que tu vai aplicar. Certo? Da mesma forma, eu até escrevi aqui, porque tu estava explicando ali quantos eu estava olhando, aí depois que eu vi que tu tinha dito aqui como é que tu ia trabalhar de 4 a 7, isso aí tudo tem que estar lá na amostragem. Como é que tu vai dividir teus grupos, vai trabalhar com um grupo tal, grupo Y, isso tem que estar lá na amostragem. E como é que será aplicada a estatística? Porque tu não falou em momento algum. Se tu vai aplicar um questionário, tu vai ter diferentes respostas, tu pode aplicar uma estatística descritiva desses resultados, para chegar à tua conclusão. Tá bom? Sobre... Bom, vou falar de trás para frente. Aqui em referências, você não esqueça que o primeiro nome, que é o último título, o nome do autor tem que ser em letra caixa alta. As letras têm que ser grandes, ele não está. Tá? Nenhum aqui.
Tem que ser L, maiúsculo, A, maiúsculo, Tudo em K, caixa alta. maiúsculo, tudo caixa alta. Maiúsculo. Primeiro sobrenome aqui, né? Esse Almeida que é A grande, L grande, M grande, tá? Tudo caixa alta, né? Isso não, nem tá igual a letra referências, né? Tudo caixa alta, você tem que fazer também. Aqui no teu cronograma tá bem chuto, né? Você só tem agora análise dos dados, mas tá fevereiro e março, mas eu não vi a aplicação do questionário, já é a análise, então eu acho que é a aplicação e a análise, né? Acho que vai fazer. Aqui também tem a mesma questão que a gente traz para frente, né? 30 alunos homens e 30 alunos mulheres, eu acho que tu vai ter um problema aí para responder isso, né? Aí, outra coisa, eu não acho que você usou aqui que você vai aplicar questionário. Olhando aqui, eu não acho que é um questionário, eu acho que ele é uma entrevista semi-estruturada. É uma outra forma. Porque questionário é sim ou não, é múltipla escolha, né? Como é que esse apêndice primeiro? Qual a idade estimada que você tem, né? Aí tá. Agora, sobre a paternidade e os sentimentos, a gravidez foi planejada? Não, Por que tem você decidiu seu pai? Não vem, por isso que eu nem falo. Então, na verdade, não é um questionário, é entrevistas semi-estruturadas. E aí vai mudar tudinho a tua metodologia. Por quê? Aqui você está falando que você vai usar uma pessoa que vai lhe ajudar a fazer estatística, né? E em semi-estruturada não dá para levantar a estatística. É uma pesquisa qualitativa e não quantitativa. Muda, né? Porque você vai analisar o que ele respondeu. E aí aqui vai ter que usar gravador, você vai ter que fazer transcrição das respostas. Porque aqui, ó, a gravidez foi planejada? Por que você decidiu ser pai? Cada um vai responder de um jeito. Então não é um questionário, é uma entrevista semi-estruturada, porque cada um vai responder de um jeito. A gente vai escrever entrevista e depois concluir. Então vai ter que mudar a tua metodologia, porque o tempo todo está dizendo aqui que vai aplicar um questionário. Não é isso que eu estou vendo aqui, tá? E aí muda tudo. Não é uma pesquisa quantitativa, é uma pesquisa qualitativa, onde você vai analisar as respostas que eles te derem. Né? Entendeu? Então vai mudar aqui o teu perfil, que o tempo todo tu tá falando que é uma pesquisa quantitativa, mas ela não é não. Né? Então acho que vai ter que pensar um pouco aqui. Você falou que são por fases. A fase de coleta de dados será identificar de 4 a 7 estudantes homens, né? Que são pais precocemente, e entrevistá-los, é isso, né? Então, o roteiro da entrevista, aí tá certo, aí você vai... Mas aí eu não vi a primeira etapa e a segunda etapa, entendeu? Porque, a não ser que agora eu tô entendendo o que você está querendo dizer, que aplicando o questionário, né, que é o primeiro questionário, não sei, com 30 alunos e 30 alunas, aí vai para a entrevista semi-estruturada, né? Por isso que você está falando que é uma... Aqui que eu enxerguei, quantificado. Eu não sei. Não quero nem ver, é muita gente. Não sei se vai dar tempo para fevereiro e março fazer tudo isso. Porque você vai ter que transcrever tudo, eu não sei como você vai fazer. Eu achei muito curto para tudo isso aqui. Mas daí a gente pode diminuir esse universo de alunos, né? Mas eu daria mesmo uma sugestão. Quem falou que eu trabalhei só com meninos. O teu trabalho é dos meninos, porque ele quer ser pai. Talvez já diminua o universo aí, trabalhando só com os meninos. Nessa vão ficar de 4 a 7. Então, mas aí vai ficar de 4 a 7. Aí tá bom. Se caso não der, uma sugestão, você pode fazer um estudo de caso. É uma outra metodologia. É você escolher um aluno, 2 alunos que tem uma história bacana para contar, que você possa analisar só o jeito como ele dibrou tudo isso. Porque no teu caso tem uma situação que é a seguinte: você está procurando homens que provavelmente
ou casaram ou tem uma responsabilidade judicial sobre aquela criança, né? E aí descarta todos aqueles meninos que engravidaram alguém e não quer nem saber. Esses não estão te interessando para a tua pesquisa. Porque a impressão que me deu é que você tá chamando de pai, né? Então pai é aquele que assume, né? E a gente sabe que um monte de gente que não assume nem imagina que é pai de alguém, né? Então eu acho que na pesquisa dele ele queira mostrar que os meninos que se tornam pai não têm cabeça ainda para se tornar. É isso? Não, mas acontece o seguinte, por exemplo, lá na escola, no ensino médio, tive uma evasão escolar lá pro EJA à noite. Isso no começo do ano está lotado de dia à noite. Mas quando chega no final do ano, eles fazem bico, para mim, chega aquele sufoco de trabalho, preocupação, de responsabilidade, eles levaram na escola, certo? Isso começou. Uma paternidade muito precoce, não planejada, não estava... Aí tem que ser da escola para trabalhar, para poder aí começa a fazer bico ali, aí depois desanima tudo, né? Mas você está querendo fazer o seguinte, aqui está dizendo que você vai pegar os alunos que evadiram 2016. Eu acho que você não vai conseguir localizar esses meninos. Eu faria o contrário, eu faria... Quais são os alunos que permanecem estudando e que são pais e que garantem o ensino como uma forma de melhoria de vida? Porque... E aí pega só um ou dois que está segurando a onda. Ou então procurar saber de 2, 3 que evadiu, você vai ter que pôr na rádio. Ei, quem é que é pai? Porque você vai ter que levantar um questionário. Para tu fazer uma comparação entre os que não evadiram. Justamente eu tive essa dificuldade. Mas aí faz estudo de caso, como nós disse que é bem melhor. No caso do que não evadiu, os 3 que não evadiram e os 2 lá que evadiram. Aí tu faz um estudo de comparativo. Caso, e não populacional, comparativo. Certo. Porque eu já aí tu vai ter tempo estudar, porque quando eu peguei a relação dos evadidos, comecei a telefonar, muita gente indo embora. Pois você tá vendo que você vai ter dificuldade, porque quando não está estudando, tu não sabe onde eles estão. Porque aqui na faculdade eu encontrei outra situação, que é a seguinte, aqui no meu curso. Engravidou no começo do primeiro período, aí evadiu, só que ele voltou a estudar. Ele saiu para organizar a vida, arrumar emprego e tal, e voltou agora casado ou noivo, com o neném no colo, mas tá estudando, entendeu? Então esse grupo, eu acho, e o que aconteceu? Os homens voltaram a estudar, mesmo trabalhando e tendo gravidez, mas as meninas não voltaram a estudar. Mas os meninos, e aí o que aconteceu no meu curso? Antes era mais mulheres que estudavam aqui, agora são homens. Porque eles enxergam agora diferente, eles enxergam que o estudo pode melhorar a qualidade de vida dele, né? Então eu acho que a tua pesquisa pode virar o contrário, entendeu? Do cara imaginar que pelo estudo ele não evade, né? Mas assim, eu não sei, isso é para doutorado, ainda tem mais 2 moças que querem ser aconselhadas. Para te pensar assim, se você na primeira semana não conseguiu localizar alguém, muda o teu projeto, porque você botou aqui que é 1 mês, que é para você já vai analisar os negócios. Eu achei muito apertado. Podemos então agora receber a apreciação, para poder falar com eles depois, já, sim, senhora. Porque aí agora tá é o orientador que vai ajudar. Ver os aconselhamentos da banca para Cristiane Marinho. Por favor, senhora Rosani. Cristiane, aqui na introdução, tu tem que começar falando déficit. O que é? Definir déficit. Tu vai falar sobre o assunto, tem que começar definindo. Porque quem vai ler aqui, ela vai falar sobre déficit. Aí tu começa falando, pesquisa mostra os últimos anos problemas, dificuldade de aprendizagem, mas tu não define déficit. Tu tem que definir déficit para depois dizer que os estudos mostram. Outro, isso aqui é tudo teu, porque uma introdução é de autores, não tem nenhum autor citado. Então tu tem que ver quem foram os autores que tu pegou isso daqui. Tá? Porque aqui, ó,
Pesquisas mostram. Se pesquisas mostram que tu tirou de algum autor. Pode citar os autores, né? Tá? Também aquele negócio de problema, tira o problema. O teu objetivo geral específico, eu acho que eu gostei, porque realmente a tua tese já é diferente da deles, né? Já é mais descritiva mesmo. Na justificativa, também é a mesma coisa assim, mostrar o que a fonte, o que a literatura tem e por que então tu vai fazer esse estudo, né? Naquela escola específica, por que se chama isso, tá? E então, referencial teórico, aqui eu botei citar o resumo de autores, porque assim, tu pode começar assim, no referencial teórico, uma coisa que é legal, que alguns trabalhos que eu já li, que são trabalhos de revisão, eles começam assim falando, desde 2003 vem vindo até o que é hoje em 2015, então eles fazem assim uma evolução, porque o trabalho de vocês é principalmente baseado no referencial teórico, tu não está estudando déficit, tu não está fazendo análise de ressonância dos alunos, tu não está fazendo isso. Tu está fazendo um trabalho está se baseando no que os autores dizem e observando no núcleo, que é a tua escola. Né? Então tu está querendo chamar a atenção dos educadores em relação àquele núcleo da escola, para eles terem atitudes diferentes em relação a essas crianças e não negligenciar, né, as crianças e aí torná-las pior ainda, fazer com que o problema cresça mais ainda, né? Certo? Tipo de uma década, né, professor? Uma década. Assim, né, uma evolução, né, do que os estudos foram evoluindo em relação ao déficit até os dias de hoje. É uma pesquisa bibliográfica. Porque o trabalho dela, como ela diz, é uma revisão bibliográfica, né? No qual ela vai, dessa revisão bibliográfica, ela vai tirar pontos importantes para aplicar na escola, né? Entendeu? Por isso que é bacana isso. E a metodologia é sempre que será elaborado questionário, cito o anexo, no anexo X, onde está esse anexo, né? Não coloquei, professor. Então, isso é extremamente importante, porque como que a gente pode te ajudar, se o teu questionário vai ajudar ou não, né? Foi uma falha. Tem que citar. E esse anexo, esse questionário, só uma pergunta agora para me responder. Ele é tua autoria ou você vai fazer baseado em algum autor? Baseado, professor. Então aí tu tem que citar. Um questionário, será elaborado um questionário, não é elaborado, porque não é tua autoria. Será aplicado um questionário baseado no fulano de tal, que a gente pode pegar, só que tu tem que citar quem é, porque senão parece plágio, né? Parece que tu tá pegando questionário dizendo que é teu. Sim. Então, aqui, tu já tem que colocar que tu vai aplicar um questionário, no caso lá na tua, porque daqui pra frente agora é só tua dissertação. Lá na tua dissertação tu vai dizer, aplicamos um questionário baseado no plano tal, do ano tal, certo? Pronto. E estatística, a estatística não tem uma estatística, ela é descritiva, né? O teu conceito é descritivo. Não é bem uma estatística, né? No caso dela como é que a gente chama ela? É uma conclusão descritiva, por descrição, né? Certo? É o que temos. Eu acho que para ela fazer esse questionário, ela vai precisar correr logo com os últimos estudos. Os últimos estudos, claro. Porque todo estudo desse assunto, geralmente vem já os testes, né? E aí eu fiquei na dúvida se é teste que você quer aplicar para os professores, se ele conhece, ou se é realmente um questionário, né? E os alunos também, não sei. Eu acho que você precisa correr agora para
ver os últimos estudos, o que é que se está se estudando de comportamento, para poder pegar os testes, né? E você elaborar o mais rápido possível o questionário, porque uma coisa vai ficar emperrada enquanto você não fizer a atualização do outro. Que não adianta perguntar assim: você sabe o que é DTH? Você sabe quantos alunos tem? Não é isso que vai interessar. Você conhece, você saberia identificar isso e tal, mas baseado exatamente na literatura, né? Que você pesquisar. Então tem que correr logo com isso, buscar sempre, né? Ou na internet mesmo, que vai mais rápido. Quando você for buscar os dados bibliográficos, procurem já ver testes, né? Testes, aplicação de questionário, para poder te ajudar a elaborar, porque eu penso que o teu trabalho tem que avançar, no sentido de buscar alternativas de ajudar essa escola a resolver problemas, né? Saber lidar com esse problema. Saber identificar o problema. Então eu acho que isso precisa ser mais objetivo no teu trabalho, né? Para que saia um resultado mesmo, né? Como sanar essa dificuldade escolar, né? Muito legal. Aí sim vai ficar legal. Tá bom? E o resto das outras coisas que eu falei é igual, né? Mesmo. Rosilene, né? Agora, a Cristiane que falta? Rosilene. Traz a Rosilene. Resultado do valor morais no ensino fundamental. Por favor, Rosilene, né, Marcos? Orientações para Rosilene. A mesma coisa. O teu aqui é resgate de valores morais. Então, também era importante definir o que são esses resgates de valores, né? Que começa aqui a investigar a questão do resgate de valor moral. Eu começaria primeiro definindo o que são esses resgates de valores morais, né? Baseado no fulano de tal. Então, de acordo com o fulano de tal, os valores morais define como tal coisa. O cicrano já considera esse ponto de valor, porque esse teu assunto, esse teu trabalho é um desafio muito grande. Eu acho muito, porque assim, uma e outra é muito bonita, muito bonita. Isso aqui dá uma tese de doutorado, que o Evandro não gosta. Então, porque assim, é muito delicado quando vem a questão religiosa. Porque principalmente numa escola que ela não é teóloga, ou seja, ela não é uma escola batista, não é uma escola católica, né? É muito delicado como nós vamos passar esses valores sem levar as crianças a escolher uma religião. Porque isso aí ninguém leva ninguém a escolher a religião. A religião ela tem que ser... Eu penso que todas as religiões têm que ser definidas. E aí cada um vai fazendo as suas escolhas. Então, é um trabalho muito bonito, isso aqui daria uma tese de doutorado fantástica. Mas é muito complexo, né? Então, e também tem essa questão de tu aplicar esse teu trabalho sem influenciar numa escolha de uma religião, né? Ou seja, nunca... É um trabalho bem complexo. Aqui nos teus objetivos específicos, quando tu coloca identificar metodologias que facilitam o entendimento, eu acho que não é identificar metodologias, acho que são identificar fatores que facilitam o entendimento dos valores humanos. Porque a metodologia é o que tu vai aplicar. Para criar uma metodologia, tu primeiro tem que identificar quais são os fatores que facilitam esse entendimento dos valores humanos. Que fatores são esses para eu poder criar uma metodologia? Então, acho que seria identificar os fatores que facilitam, né? Depois, no final, tu poderia criarmos uma metodologia de aplicabilidade para termos maior facilidade dos problemas anteriores, a identificação, sei lá, eu acho. Talvez tu criar uma metodologia, seria o final, mas não identificar a metodologia, sim criar uma metodologia. Ou tu muda, identificar a metodologia, ou tu muda, identificar fatores que facilitam, ou tu põe criar metodologias que facilitam o entendimento. Aí tu tem que ver o que tu quer realmente.
E aqui, ó, construir hábitos que combatem as diferenças e preconceitos dentro e fora da escola. Como? Como é que tu vai construir esses hábitos? Entendeu? Por isso que eu disse, é um grande desafio esse teu trabalho. Como é que tu vai construir esses hábitos que combatem essas diferenças de preconceitos? Né? E depois aprimorar valores, amor, união, respeito para a melhoria de suas condutas. Eu acho que isso aqui, aprimorar valores, ele não é um objetivo, ele é uma justificativa da realização do teu trabalho. Ele é a conclusão, como que tu vai chegar no final do teu trabalho, assim. Eu não vejo, não sei, eu não consegui ver aprimorar esses valores de união como um objetivo específico. Como é que tu vai fazer isso? Como que tu vai aprimorar? Olha o trabalho, isso aqui leva uns 4 anos pelo menos, aí tu vai vir de mais 2 anos de, né? Não? Mais 2 anos para poder terminar a tese de doutorado. É muito complicado tu botar que tu vai fazer aprimorar os valores. Agora, tu poderia outros. Trabalhar através de metodologias, os valores de união, respeito, sei lá, certo? Porque, né, Rose, me ajuda aí, Rose, fiquei assim, preocupada com o Evandro. Ele vai dar uns 5 anos, ele vai estar trabalhando com ela. É bom que eu estou emagrecendo, viu, professora? Aqui é a mesma coisa, a questão dos autores na justificativa, e assim, ó, porque assim, ó, não quer que fale muito, mas assim, na justificativa tu botou a razão pelo qual motivou a criação, tá? O ensino religioso, agora o professor, o alto índice de violência, desrespeito, mas assim, a ética dos bons costumes. Então assim, a justificativa tem que mostrar, e mostrando os problemas, né, que a literatura, que tem lá na literatura, ou seja, mostrando aqueles problemas, para no final tu dizer, sendo assim, neste trabalho vamos, né, como é que tu botou aqui no final? Diante dessa observação, sentir-se necessidade. Então, sendo assim, vamos lançar um projeto, ou esse projeto tem como objetivo resgatar os valores morais do ensino. Ou vamos aplicar métodos para resgatar esses valores morais que estão perdidos, realmente estão perdidos. Porque é um absurdo, né, o que a gente vê de violência entre os alunos, de alunos com o professor, não tem mais o respeito, né? Esse teu trabalho é muito bonito, mas tem um diferencial teórico, né? Só que aqui no diferencial teórico pegou uma parte aqui que, ó, não botou que autores são esses. Eu já estava perdida aqui, quem é que escreveu isso? Tem que citar todos os autores, tá? E aí a tua metodologia é da mesma situação deles, né? Ela está mais assim como um referencial teórico de como que tu vai resolver aquelas teus objetivos específicos. Então, eu reforçando de novo para vocês não esquecerem, metodologia é o como que tu vai realizar esse trabalho para responder, para responder os teus objetivos, os gerais e os específicos. Então, ela tem que estar muito clara, certo? Está bem descrito aqui, eu não estou criticando como foi escrito, está bem escrito, mas não está me respondendo, não me respondeu aqui o que tu vai fazer de fato. Tem que estar muito, a metodologia é uma coisa muito assim, objetiva. Para responder isso, eu vou fazer isso, para fazer aquilo, eu vou fazer isso. Não tá, ela tá muito assim, tá bonito, tá bem escrito, tá mais como, entendeu? Era isso. Bom, rapidinho. Mas muito bonito. Faça o doutorado lá. Essa palavra, conceito resgatando, né?
muito complicado para a gente, porque o resgate geralmente é o policial que resgata, né? Vai lá na beira do rio, resgata um cara que morreu lá e tal, né? Vai a polícia lá e tal. Para a ciência, trabalhar essa expressão resgate, você tem que explicar muito. Talvez eu tiraria essa expressão resgate e trabalharia diretamente o que você quer fazer, porque resgatar com certeza não vai. Entendeu? Né? Tirar, imagina assim, um rio, tem um morto lá e você vai lá resgatar com o bote esse cara. É isso que você vai fazer. Né? Então isso em ciência é muito complicado. Ir lá e pegar na escola, resgatar os valores dos alunos e num mês vai aplicar a pesquisa. Isso está furado. Então eu não acho que você vai resgatar coisa alguma. Eu acho que você vai analisar, vai construir mecanismos de abordagem, né? Para a construção do valor. Eu acho que o que está é perdido, né? Ou então ele está adormecido, esses valores, né? Eles precisam ser estimulados, né? Eles precisam ser sensibilizados. De que maneira você vai sensibilizar uma sala de aula a conhecer melhor os valores, né? É nesse sentido, então não é resgatar. O método, né, ela vai aplicar para conhecer melhor. Aí com isso, assim, eu sou apaixonada por Morin. Eu leio Edgar Morin há anos. E o Edgar Morin tem agora um livro que é muito bacana, de 2015, que ele fala assim, ele se baseia no filósofo Rousseau, ele diz assim, o Rousseau diz assim: que planeta eu vou deixar para os filhos e que filhos eu vou deixar para esse planeta? E isso tem me perturbado o sono o tempo todo. Que filhos, que alunos, que profissionais nós vamos deixar para o planeta? E que planeta nós estamos deixando para essa população, né? Então eu acho que, se pensando nisso, a religação dos saberes, né, que é a grande novidade para a educação hoje, eu faria isso no teu trabalho. Pensaria em valores que são primordiais para a preservação da humanidade e do planeta. Então eu acho que a ética, o amor, não adianta, se não houver maneiras de sensibilização do amor coletivo, da parceria, nós não vamos sobreviver. Não vamos deixar planeta e não vamos deixar filho vivo, porque vai haver uma matança sem fim. Então eu fiquei pensando bem nesses 3 que você colocou, se não seriam esses exatamente os valores que efetivamente você quer sensibilizar nos seus alunos. Que forma você cultivaria o amor? Monta uma estratégia metodológica, né? Que forma você poderia explicar a união? Como é que eu posso fazer formas colaborativas no dia a dia? Recolher o lixo, lavar a louça, o bem viver, né? O respeito, né? O direito do outro, né? De me ouvir e eu também de te ouvir, né? O respeito, a linguagem, né? O bem falar, né? Então eu ficaria com esses 3, cortaria do teu trabalho. Não, quando é aula de religião, não é aula de catecismo e nem de religião cristã, né? Infelizmente, eu sou presbiteriana, adoraria que a minha escola lesse a Bíblia, só lesse a Bíblia, mas não é isso. A escola é o espaço que deve usar toda a filosofia da religiosidade para tornar um homem melhor. Né? Que isso pode estar nas religiões afrodescendentes, podem estar na cosmologia oriental, na cosmologia indígena, né? Pode estar também no cristianismo. Mas o que a gente precisa melhorar na aula de religião não é o prédio, a igreja batista, a igreja espírita, não é isso que a gente tem que valorizar. Eu acho que a gente tem que valorizar o que Deus deixou para a humanidade. O que Deus deixou? A união, o amor, né?
E isso é uma coisa que precisa ser ensinado. O amor fraternal, o amor familiar, né? Próximo. O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Olha, Em primeiro lugar. na tese dela, né, ela podia criar ler esses autores aí, ver diferentes métodos de aplicar o amor e na tua tese escolher 2 salas de aula. Uma que tu vai aplicar esses métodos e a outra tu não vai aplicar. Em 2 meses fazer uma comparação de uma escola foi com o a outra. comportamento dele? A escola que tu aplicou os métodos e a escola que seguiu no padrão normal, no que já é. E aí no final fazer uma comparação para mostrar para a instituição que aqueles métodos devem ser, a partir do ano que vem, deve ser sempre aplicados para qualquer professor que assumir a classe, independente de ser tu ou não. Aí com isso, minha flor, por isso que não está explicando aqui o que é aula viva, o que é oficina, se você colocou aqui. E aí você define melhor, para você coletar esses dados, se vai ser aula viva, se vai ser oficina. Cria tudo, define os métodos. Não está claro ali como é que vai ser a sua oficina. E se aí, é uma oficina, tu vai fazer o que na oficina? E aí com isso, você tem, na minha opinião, redefinir os objetivos todos. Sim. Porque você vai precisar definir o que eu quero, quais serão os valores que eu quero sensibilizar, que eu quero trabalhar, que eu quero aprimorar com os meus alunos. Pronto, 1 ou 2 ou 3. Criação de métodos a partir disso, entendeu? Para sensibilizar os alunos ao amor, à ética. Porque acho que amor, a ética. Eu acho que era uma coisa legal. Não importa a religião. Amor é a segunda coisa que não pode faltar. E a terceira é respeito, que é uma coisa que hoje falta muito. Que é o coletivo. Que é o coletivo. Então, o objetivo vai ser isso. Criação de métodos para desenvolver o amor, a ética, o amor e o respeito numa sala de aula. Geral. Aí o específico vai dizer como é que tu vai fazer. Você entendeu? Sim. Eu acho que então tem que ler também um pouco essa ideia da filosofia das religiões. Pega esse livro de 2015, que já citou ele, esse autor aí, já pega esse livro. E eu acho que deve ler Mohan também, né? O Evandro sabe toda a literatura que tem. Meio enjoado, viu? Não, leia pelo menos Ensina a Viver. Que, por exemplo, para o Edgar Morin, que está com 90 e tantos anos, para ele hoje a escola não sabe ensinar a viver. Essa é a tese atual do Edgar Morin. Ele acha que nós não ensinamos os alunos a viver. Então o que é vida? Então eu acho que ele tem toda a razão. Mas sucesso pro seu trabalho. E eu estou comentando lá que vai ficar. E agora vocês vão precisar se ausentar, tá bom, pessoal? Para alguns minutos. Então, Rosane, por favor, então se expresse no caso. Vou expressar, todos foram aprovados. Né? Só o teu, Rosilene, também foi aprovado, porém com uma observação, que é necessário mudar os objetivos e a metodologia para você poder cumprir o cronograma. Obrigada. Então, tá bom? Sim. Então vocês, tá, como foi falado, todos foram aprovados, tá? Com essa ressalva para vocês, tá bom? Bem, parabéns para vocês, tá bom? Esse tema religioso, eu te falei que é complicado. Eu amo. Eu vou trabalhar isso. É um desafio. Muito obrigado. Parabéns. Pode ligar aqui, senão tá bom. Vai trabalhar.